Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje um podcast especial, porque nós vamos estar falando aí de um assunto que eu particularmente sou apaixonado, vamos estar falando um pouquinho sobre o EAD, ensino à distância, né? E ninguém melhor para falar sobre o ensino à distância do que o pai do EAD no Brasil, que é o meu amigo Paulo Millet. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco para estar falando sobre esse assunto que é maravilhoso e um assunto que as pessoas ainda não conhecem sobre o assunto, né? As pessoas acham que conhecem, tem uma confusão muito grande sobre ensino remoto com EAD. E o Paulo, além de ser o pai da educação, da educação à distância no Brasil, é diretor da escola, né? Escola.com. Da escola.com e presidente do Conselho de Educação da Associação Comercial e Empresarial do Rio de Janeiro. Então eu estou muito mais do que bem acompanhado. Paulo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui. Já visitei o colégio, espetacular, não conhecia. Vocês estão de parabéns. Isso é uma boa conversa. Então, para a gente começar, Paulo, fala um pouquinho o que é o EAD para a gente. Olha, eu estou nessa área realmente há muito tempo. Já põe aí 30 anos, né? E a pandemia deu uma acelerada, mas acabou acelerando a ideia de copiar a sala de aula e filmar a sala de aula e botar os alunos para estudar. Então, isso não foi um bom modelo. Foi bom para romper uns paradigmas. Mas assim, você filmar 4 horas de aula e botar uma criança para assistir 4 horas em casa, não tem jeito, não vai funcionar. Então o EAD já vem rolando há muitos anos, né? Sempre com tecnologia. Então tem vídeo, tem texto, tem prova, tem games, tem um monte de combinações de coisas para você estudar. E os conceitos, acho que o conceito principal é você poder fazer em qualquer hora, fazer em qualquer lugar, o conceito tem time and place, fazer no seu próprio ritmo. Essas coisas é que você não, a aula é de 8 às 10 do assunto tal na frente do computador. Aí quebra o conceito basicão do EAD, que é essa flexibilidade, a limitação e tudo. Então, Inclusive, eu sei que tem alguns pedagogos que ficam irados quando você coloca a metodologia aí e fala um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, porque realmente é assim, a gente não tem um conhecimento aprofundado realmente de como funciona ainda o EAD, né? Existe uma mistura, com a pandemia misturou mais ainda essa questão do ensino remoto, de ensino à distância. E Paulo, eu soube que você começou o EAD levando disquete para juventude que está nos escutando e ainda não conhece que não é o sabe o que é disquete. isso? Depois eu vou pedir o Luan para ver se bota uma imagem aí na descrição do vídeo de um disquete. Era o quê? 3 1/4? Não, era o do Ah, grandão, do o grandão. disquetão. De papelão, quase papelão ali, É, papel, sei lá, né? era 1990 ou 91, foi um projeto que a gente fez com a Brahma. E era para treinamento das secretárias. Já tinha, né? As secretárias tinham um computador na sua mesa, um microcomputador na sua mesa. Aí nós preparamos um curso de treinamento de secretárias, colocamos no disquete e distribuímos esse disquete, 2.000 disquetes dentro da Brahma. Todas as Caraca. secretárias receberam um disquete com o curso. Ela colocava o disquete ali e o curso estava ali dentro, né? O texto, leitura e tal. Então ela fazia aquela sequência de autoaprendizado, né? Que era o modelo dele, fazia e pronto. Não tinha um sistema de gestão, de controle e tal, como a gente tem hoje com a internet. Isso foi antes da internet. Agora sim, Paulo, eu fico pensando o seguinte: no seu modo de ver, como as escolas elas precisam, o que ela precisa ter ou como ela precisa agir para preparar o seu aluno para exatamente ele estudar à distância? Porque não é qualquer um que consegue estudar à distância. Você precisa ter algumas qualidades ali, ou disciplinas, né? Mesmo com horário, é como se você estivesse dentro de uma sala de aula. Ah, não é porque eu estou em casa ou em qualquer local que eu vou ficar, né? Então, assim, o que falta para que um aluno do ensino à distância realmente ele consiga aprender? Porque eu escuto que tem muita dificuldade sobre isso. Eu digo assim, o EAD completo, total, quanto mais adulto, mais completo. Quanto mais criança, menos completo. Exatamente porque a criança precisa de um atendimento presencial, precisa da sociabilidade e tudo. Então, a gente tem que fazer esse mix, né? Agora, a ideia de você ter tarefas, ter atividades pré-definidas, ter tarefas semanais ou diárias, isso ajuda bastante. Então, ter atividades no colégio, em sala de aula, e ter atividades em casa, isso ajuda bastante.
Sempre que for programado e definido e tal, olha, você vai para casa, mas amanhã, no horário X, porque dependendo do tipo, você não precisa estar naquele horário. De 4 às 5, de 4 às 5. Não, você estuda na hora que você achar que deve melhor. O pai, a mãe, tudo. Então, essa flexibilidade de horário. Agora, tem que estudar 1 hora, tem que estudar 2 horas, tá? Complementando a matéria daquilo que está em sala de aula. Aí, dependendo da carga horária do colégio. Quanto mais você cresce, né? Quanto mais chega no ensino médio, termina o ensino médio, foco na faculdade, ou adulto, né? A gente tem dezenas de milhões de pessoas que abandonaram o ensino médio ao longo dos anos. Então, essa turma, para recuperar, eles não vão conseguir voltar para a sala de aula. Eles vão estudar em casa, se estudar. Vai estudar à noite, vai estudar final de semana. Então, o EAD é muito bom. Quanto mais adulto, melhor. Quanto mais criança, você tem que ter essa flexibilidade. Mas hoje em dia, os professores tinham que estar aprendendo TikTok. Porque esse vai ser o jeitão de atrair o aluno que, né, menor, criança e tudo, para esse modelo. Aí vai cada vez mais. O garoto passa horas na frente do TikTok fazendo alguma coisa. Se a gente conseguir incorporar conteúdo ali, beleza. Assim, algumas dúvidas pairam na minha cabeça. Você, como diretor da escola, tem uma plataforma excelente de cursos lá. E aí você tocou no assunto agora, por exemplo, tem gente que largou o ensino médio há muito tempo, quer voltar a estudar, e a gente, infelizmente, ainda vive num país que existe milhares de analfabetos tecnológicos. Como é que o cara vai estudar o EAD se ele tem medo, às vezes, de pagar uma conta no aplicativo do telefone e ele prefere enfrentar fila de banco porque ele não sabe lidar com aquilo ali? Como é que faz esse link? Eu acho que cada vez menos isso vai acontecer. Cada vez mais a gente está usando a tecnologia, o banco para o sistema. Está usando. Eu já ouvi uma estatística 2 semanas atrás que 80% dos brasileiros já têm acesso a um celular com acesso à internet. Ótimo. Então, cada vez mais, 2, 3 anos, mas essa geração que está vindo aí e que tem na faixa de idade 10, 18, 20, vai entrar na idade adulta já transitando, já sabendo. É um problema, a gente tem 10, 20% de pessoas que não têm acesso. Isso é um problema de governo. Tem que garantir conectividade, implantar um 5G, distribuir chip por aí. Vai ter que ter um programa de governo para pegar a turma que não está conseguindo. Mas 60, 70, 80% tem. E tem acesso. Então você tem um monte de adultos que saíram do ensino médio e do ensino superior abandonaram. Esses podem voltar, são milhões, mais fora de sala do que dentro de sala. Tá? Então é um programa de governo para atrair essa turma de volta. A gente tem o exame do Enseja, que você pode estudar e faz a prova. Então estuda, é o conceito da certificação, da acreditação, né? Você faz, a gente tem um exame, Isso. claramente todo mundo conhece o exame da OAB. O que é o exame da OAB? Você estudou em algum lugar, um certo dia você vai fazer uma prova. Se passar naquela prova, você tem um certificado. Esse modelo. É o ah, ah, país da certificação. Na é, realidade, a gente precisa voltar a ter isso ou ter como a gente nunca teve, nunca né? teve exatamente isso. A gente tem certificações da área de tecnologia, Nunca Microsoft, teve isso. Google, tem da área de qualidade, ISO 9000, e tem certificações. A Unesco tem um instituto de Lifelong Learning. Lifelong Learning é o conceito do aprendizado ao longo da vida toda. O que eles têm? Eles têm uma sigla lá, RVA, Reconhecimento, Validação e Acreditação. Você reconhece saberes, valida e faz a acreditação. Então você pode estudar em qualquer lugar. E eu digo assim, ó, o exame do Enem, até alguns anos atrás, já valia como certificação do ensino médio. Isso saiu do Enem, passou para o Enseja. O Enseja tem o fundamental e tem o médio. Então você estuda em qualquer lugar e faz a prova do Enseja. Se você fizer X pontos, você vai ter o teu diploma do ensino médio. Agora, você não vai fazer isso em sala de aula. Você tem 25, 30 anos, você largou o ensino médio há 10 anos atrás, você não vai conseguir fazer em sala de aula. Você estuda, aprende e vai fazer a prova. Você acredita que com isso a gente precisa, eu não sei se a palavra certa é reformular, mas fazer uma mudança na grade de aprendizado dos nossos professores para que eles venham aprender essa nova metodologia, porque a gente ainda tem muitos professores que ensinam da maneira que eles aprenderam lá do passado? Verdade, não, tem que dar uma reforçada boa. O papel do professor muda, tá? Eu gosto de chamar que o papel do novo professor, com o conceito de AD, vai ser um papel de curador de conteúdo. Curador que seleciona a informação.
Você chegar na frente de uma sala, não estou falando das criancinhas, estou falando do ensino médio. Você vai dar uma aula para 30 alunos falando aquilo que ele tem acesso no celular dele e no computador. Então você vai falar aquilo que já está escrito, que já está ali. Então você não pode ficar fazendo isso. Você tem que fazer a provocação, tem que selecionar material, tem que separar o que é fake do que não é fake, fazer eu que digo, uma cutucação, cutucar, provocar, desafiar, fazer problema, fazer projeto. Aí a pessoa está aplicando aquele conteúdo. Existe uma metodologia que chama Flipped Classroom. O material fica disponível na internet. Você estuda e vai para a sala de aula debater e discutir. Quanto mais adulto, mais funciona. Quanto mais criança, menos. Mas você ter um material para ler em casa, estudar em casa e vir na aula seguinte já tendo esse material sabido, bom, beleza. Aí você vai discutir só os pontos mais fracos. Claro que o professor tem que se adaptar a isso. Ele não pode ter esse papel, não. Eu vou dar a minha aula. Não, você vai discutir com os alunos, ajudar e provocar o aluno. Vai ser um grande mediador ali, né? Pô, eu já tive professor lá, sendo professor que se orgulhava de ter reprovado tantos alunos. O da zero, né? Pô, metade da minha turma reprovei. Poxa, isso é uma imbecilidade. Significa que ele não ensinou nada, né? Significa que o resultado do trabalho dele é ruim. Pô. Então ele tem que se orgulhar com o aprendizado. Aí eu gosto assim, o EAD, o foco é no aluno. O aluno aprendeu, teve resultado. Aí o professor diz, dei uma aula maravilhosa. Depende. O aluno aprendeu, a aula foi maravilhosa. O aluno não aprendeu, a aula não foi maravilhosa. Então esse foco é no aluno. E o bom do EAD é que ele foca individualizado, né? Porque dentro da sala de aula você tem várias cabeças ali diferentes. Isso. As metodologias estão melhorando por esse lado. Então você vai poder fazer com inteligência artificial, com teste, você vai poder testar o tipo de inteligência que o aluno tem. Você vê aquele método do Howard Gardner, 8 tipos de inteligência. Então, cada aluno tem um tipo de inteligência. Um gosta mais do aspecto da matemática, o outro mais da história, o outro mais da música, o outro mais da... Então, se você, com um sistema desse tipo, que você consiga identificar qual é o perfil, aí você apresenta para o aluno aquele material daquele perfil. O professor fica navegando ali entre essas diferenças. Agora, eu não sei se você tem a mesma visão que a minha, Paulo. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Eu vejo que ainda existe no meio da pedagogia, dos pedagogos, no meio dos professores, uma grande resistência em relação a isso. Você também tem essa visão? Isso é verdade. O que acontece? A pedagogia, né, o próprio nome diz, né, foca nas crianças, né? A palavra tem origem nas crianças. Quanto mais você cresce o pessoal, você vai transformar em andragogia, que é o ensino do adulto, e vai mais tarde transformar em eutagogia, que é o autoaprendizado do adulto. Essa transição tem que acontecer. Se você focar só no método de ensinar criança, então cada vez mais vai ser um método, entre aspas, paternalista. Cada vez mais vai ser assim. Então, se você começar a desafiar, e eu gosto desse exemplo do TikTok por causa disso, a garotada aprende sozinha. E aprende na frente porque está interessando. Aquilo está gostoso, está interessando e eu aprendo. Então, quem é o professor? O professor é aquele que conseguiu encaixar o assunto da melhor maneira para encaixar na minha cabeça. Então, os professores, sim, têm que se readequar. Eu gosto de pegar uns exemplos assim, históricos, né? Para dizer, o EAD. Aí eu gosto de dar um exemplo de Dom Pedro II. Né? Outro dia até eu escrevi um artigo sobre isso. Eu diria que é um precursor do EAD moderno, né? O Dom Pedro II, há quase 200 anos atrás. O que ele tinha um modelo? Ele estudava, ele não ia para o colégio, né? Ele estudava, né? Anytime, any place. Estudava a qualquer hora, qualquer lugar, quando queria, no horário que queria e tal. Ele tinha os melhores professores do mundo. Um monte de monitores, um monte de cara que dava aula na hora que ele queria, onde queria e do assunto que queria. Isso é um modelo EAD. Você pode ter vários professores especializados nos vários assuntos, aprendendo na qualquer hora e qualquer lugar. Beleza. Ainda tinha os grandes amigos dele, né? O Grambel, então, era a turma que ele trocava experiência. Então, nada impede que a gente tenha os melhores professores do mundo, os melhores professores do Brasil. O professor que é bom de dar aula, não necessariamente ele é bom de escrever um material. O que é bom de escrever um material, não necessariamente é bom de dar aula. Aí eu gosto de dar um outro exemplo assim. Será que a Fernanda Montenegro, se ela escrevesse o texto dela, ficaria melhor? Não, provavelmente não. Ela é muito boa para pegar aquilo e passar uma emoção pra gente. Mesma coisa acontece com os músicos, talvez nem muitos, nem todos, que é aquele que escreve a própria música, então, hoje, né? o conceito do professor não é aquele, eu vou para a sala de aula, eu pego esse conteúdo e passo esse conteúdo. Não, isso tem que mudar.
Então, existe um conteúdo, existe. O aluno tem que aprender aquilo da melhor forma possível. Então, tem jeitos diferentes. Claro que isso não é De uma hora para instantâneo, outra nem de uma também. hora para É. outra. E eu digo sempre assim, quanto mais adulto, sim, quanto mais criança, menos. Entendi. Mas tem que ir sendo feita adaptação. A parte de jogos ajuda muito. A gamificação, né? Não é só jogos, é pegar uma metodologia de desafios, em que você vai fazendo e vai Vai crescendo, e vai mudando de passando de fase, né? fase, vai mudando de etapas. Tem um conceito que chama Mastery Learning. O que é o Mastery Learning? Você só passa para frente se tiver completado a A fase fase anterior. anterior. O que é o Mastery Learning? É o conceito de reprovação. O conceito de reprovação nossa é idiota, é a reprovação de um ano. Você estudou um ano, reprovado, repete aquele ano todo, pelo amor de Deus, irmão. Agora, uma reprovação online, você pode reprovar meia hora, pode reprovar uma hora. Ah, você fez aqui, fez uma provinha daquela matéria, reprovado, volta, faz de novo, volta, faz de novo. Então, eu digo assim, com um modelo Master Learning completo, todos os alunos terminariam com nota 10. Se chegou ao final, acertou tudo. Agora, deixa eu te falar. Eu vou entrar. Tá saindo do roteiro, tá? Vamos em frente. Mas eu vou entrar numa seara, não sei se você vai concordar comigo, que talvez a grande dificuldade do EAD no Brasil seja porque as grandes instituições, ou algumas instituições, em vez de enxergar a EAD no Brasil como uma ferramenta de educação realmente, começaram a enxergar o EAD como uma ferramenta de ganhar dinheiro. E com isso começou-se a bagunçar a forma do que é o EAD na realidade e alocando aluno, alocando aluno, alocando aluno ali e que se dane como é que aquele cara está aprendendo, se está aprendendo, se não está aprendendo. E isso começou a criar uma barreira. Não, isso é verdade. Agora, no ensino superior, hoje, mais da metade dos alunos que entram já está entrando para EAD. Isso vai ser cada vez mais e o mercado vai separar isso. Vai começar a separar, não. Hoje não tem distinção do diploma, do certificado, mas o pessoal vai começar a perceber, pô, esse aqui saiu daquela faculdade e não sabe nada, o outro saiu e sabe. Então não é um problema do EAD, é um problema da maneira como Como foi foi feito, aplicado. como foi aplicado. Eu comecei minha área de EAD não no ensino regular, mas nas corporações, nas empresas, né? Esse exemplo que eu Uhum. dei. Então, universidades corporativas, empresas. Então, ali, qual é o mecanismo da empresa? A empresa tem que aprender. Não tem que, vou ensinar mais ou menos. Não existe isso, porque o cara está empregado ali. Tá? Ele ganha para aquilo, Ele né? ganha para aquilo. Então, as empresas foram mais exigentes. Não, o EAD e vai ser assim e vai. Eu me lembro de um exemplo, eu participei de uma mesa redonda, tem 20 anos. Assisti uma mesa redonda, à distância, da Universidade da Califórnia. Organizou, eu assisti, né, como ouvinte, de longe, assim. Eram pessoas da área de AD, ligadas assim, à Universidade da Califórnia, ligadas à Califórnia. Aí tinha professores da universidade, tinha empresários e tinha um pessoal da Força Aérea. Aí a mesa rodou, aí cada um foi falando os seus problemas. Aí eu me lembro bem, a professora da universidade, 2001, 2002, aí disse, olha, o nosso grande problema lá é evasão na área do EAD. Porque o aluno começa e não termina, e sai e vai embora, aí fecha. Então nós temos um desafio ali. Eu não sei exatamente como fazer para o aluno ficar em sala. Aí rodou o comentário e chegou no coronel da Força Aérea. Aí ele disse assim: eu não entendi muito bem o problema da professora. Lá só voa quem fizer o curso. Como assim evasão? Não entendi. Então a lógica corporativa é completamente diferente. Nós temos uma lógica muito paternalista nos nossos ensinos, né? Nos vários graus. Muito paternalista, muito professor pegar na mão. E, não, olha aqui, você é responsável, você quer um emprego, você quer trabalhar. Então as empresas fazem isso. Então, quer dizer, você tem um monte de vagas e o cara não entra por quê? Porque não conseguiu passar daquele degrau. Na faculdade ele passou, mas não passou ali. No colégio ele passou. Então, existe um negócio de qualidade. Eu acho que se a gente conseguir ampliar essa parte de metodologia, mais o conceito de Master Learning, sem uma reprovação de um ano, o cara vai aprendendo. Então, os modelos, os cursos, o material vai sendo preparado nessa direção. Claro que é um processo que vai se ajustando e vai funcionar. A gente falou agora há pouco sobre o país de certificação, né? É. É, aqui a gente está num ambiente de alunos técnicos, escola técnica.
E como é que você, hoje, o que que você falaria para esse jovem que está nos assistindo agora, ou nos ouvindo, até para o pai que está dirigindo, está aí no Spotify escutando a gente, porque não pode estar vendo no canal, para todo mundo que tá assistindo, o que que você falaria para esse jovem sobre o curso técnico, principalmente no nosso país, profissão, o que que O- falaria para ele? Os cursos técnicos, nossa, o volume de alunos de curso técnico é muito pequeno em relação a qualquer outro país do mundo. Tem que ter 5, 6 ou 7% de alunos de ensino médio que cursam um curso técnico. Nos países da Europa, França, Alemanha, 50, 60%. Então, o cara ir ou não para a faculdade é uma opção que ele tem. Ele faz um curso técnico, já tem uma profissão, naquela profissão ele já ganha, ele pode ir ou não para a faculdade. Eu acho que a gente tem que dar um salto no ensino técnico. Nós temos hoje aí perto de 10 milhões de alunos no ensino médio, 8 milhões no superior. No ensino técnico, desses 10, 1 milhão é curso técnico. Por aí, é mais ou menos isso. A gente tem que botar 5 a 5, empatar. O cara entrar na faculdade, não precisa entrar na faculdade. A gente tem hoje no mercado de tecnologia, é um bom exemplo. Tem um monte de vagas, e crescendo o número de Na vagas. realidade, a gente não falta emprego, falta qualificação, né? Então falta, quer dizer, não é nem a qualidade das pessoas, falta quantidade de gente habilitada naquele assunto, na parte Isso. de tecnologia. Tem um monte de vagas por aí e vai crescer. Tem um monte de emprego aí, não necessariamente precisa ter um curso superior para ter aquele emprego, para ser programador. Quer dizer, eu aprendi a programar 40 anos atrás, eu estava começando a faculdade. Aprendi, arrumei meu primeiro emprego sem ter curso superior. Então, existe um monte de empregos hoje disponíveis que não precisa ter um curso superior. E na área técnica também, na área de saúde, na área de administração, um monte de curso que você pode fazer e ter um bom emprego sem necessariamente fazer o curso superior. E aí a gente falando um pouquinho sobre essa questão do curso técnico e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho e a importância do Conselho de Educação da Associação Comercial. Fala um pouquinho para quem não conhece ainda e qual a importância, a influência que eles têm, que o Conselho tem no desenvolvimento de diversos projetos, em parceria com a empresa. Fala um pouquinho sobre o trabalho do Conselho de Educação, Tá? principalmente. O, o, o papel da associação comercial é fazer um elo de ligação entre governo, empresas, faculdades, né? Fazer esse elo de ligação. No nosso conselho, a gente tem esse esquema bem misto. Tem pessoal das universidades, tem pessoal das empresas, tem pessoal de governo e sindicato de empresa, associação de empresas, empresas de tecnologia, e tentando sempre misturar o que é ensino, entre aspas, acadêmico, ensino regular, do ensino técnico, ensino, qualificação profissional em paralelo, né? Então a gente faz esse papel de trocar experiências. É, a pessoa conta a sua experiência. Ah, eu trabalho no sindicato das empresas, das escolas particulares. Ah, eu trabalho na faculdade e tal. Eu trabalho na empresa tal, na universidade corporativa. A gente troca uma série de informações que é um agregado. Então o nosso papel é esse: fazer essa troca, descobrir algum tipo de problema, ajustar aquele problema. É um papel assim, não é um papel de ensinar, de dar aula ali, não. É um papel de fazer esse intercâmbio, essa correlação. Como a gente tem, são 15 ou 16 conselhos na associação comercial, dá para fazer muita coisa transversal. Então a gente tem feito parceria com o Conselho de Inovação, pegar novas tecnologias, o Conselho dos Jovens para trocar experiência, o Conselho da Cultura para trocar experiência. Então dá para fazer, a gente está toda uma programação para o segundo semestre de fazer o cruzamento. Então tem novidade aí, galera, para o segundo semestre aí que o conselho tá organizando. É verdade. Paulo, Deixa eu fazer um comentáriozinho. fala. Eu me lembrei, quando você começou a perguntar sobre o conselho, eu me lembrei de outra coisa. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ser tal coisa, né? Eu vou me formar em tal coisa e durante 30 anos eu vou exercer essa profissão. Esquece, esquece. Nunca mais vai ser assim. Nunca mais vai ser assim. Você vai aprender uma profissão, daqui a pouco você vai trocar de profissão, daqui a pouco você vai trocar de novo. Isso vai ser cada vez mais natural. É, eu cito o meu exemplo, comecei profissionalmente programador, passei para analista, depois gerente, né, no tempo de Serpro, depois virei consultor de empresas, depois virei especialista na área de qualidade, depois educação à distância. Até Aí porque você vai surgindo novas vai profissões a surgindo. todo instante, né? Então, às vezes o pessoal fala, você precisa aprender, reaprender e desaprender. Eu não gosto do desaprender. Não, você acumula conhecimento. Você vai subindo e vai acumulando conhecimento, está sempre preparando para nova profissão, nova mudança. Essas coisas vão mudar. Talvez a gente tenha gente hoje fazendo curso técnico, fazendo faculdade, fazendo ensino médio,
que essa pessoa vai se formar num assunto que a gente não sabe nem que é, não existe hoje. Esse curso vai ser criado daqui a alguns anos. Eu escutei uma pessoa uma vez, e ele falou comigo o seguinte, que ele fazia as viagens dele no final do ano para a Europa, para os países desenvolvidos de primeiro mundo, para entender como é que funcionava a educação daquele país, para ele estar trazendo para a instituição dele. Essa pessoa foi o nosso mantenedor, que hoje, infelizmente, não está mais com a gente, né? E aí ele conversando comigo, ele falou comigo o seguinte, Wagner, muitas coisas que a gente aplica aqui na nossa instituição, eu trago de fora. Aí ele me deu o exemplo da Alemanha. Ele falou, foi uma vez na Alemanha para ver como é que funcionavam as escolas lá, e lá, assim, 80% das escolas de todo mundo é focado no curso técnico. Por isso que eu amo o curso técnico e tal. E aí ele começou a falar sobre o curso técnico e ele falou o seguinte, a Alemanha faz o seguinte, ela faz uma pesquisa de 5 anos. Então, assim, daqui a 5 anos, qual é a profissão que a gente vai precisar aqui no país? Ah, sei lá, técnico em TI. Então vamos cair dentro dos cursos técnicos em TI para formar gente para isso. Aí daqui a 5 anos, vamos fazer agora uma pesquisa, daqui a 5 anos, qual é a outra profissão que a gente vai precisar? E com isso, mão de obra sempre vai tendo naquele país, emprego vai tendo naquele país e pessoas qualificadas naquele país. Verdade. Talvez falte isso no nosso país, né? Se você observar o assunto tecnologia, às vezes a gente fala no singular, mas é um monte de tecnologia. Eu vi que vocês têm uma sala aqui excelente de drone, né? Isso. Para ensinar o pessoal. Pô, excepcional. Um especialista de drone, ou áreas de drone, você vai atuar drone no agronegócio, drone na área de segurança, apagar incêndio, drone na área de fotografia e filme, drone Esporte. no esporte. Então você tem um engenheiro de drone que faz projeto de drone, tem um mecânico de drone, tem um o piloto de drone, tem o operador da fotografia no drone, tem o operador do agronegócio da semente e tal no drone. E tem o cara que tem que consertar, que se aquele drone cair, ele tem que ajeitar, né? Então, mapeamento, especialista em geolocalização e tudo. Então, em torno de uma tecnologia, tem um monte de profissões. Vale para impressora 3D, vale para o IoT, né, que é a internet das coisas. Você tem sensores que medem coisas em um monte de lugares. Você tem que ter um monte de profissionais em todo, na área de saúde, na medicina, na área de engenharia, na área do direito, um monte de áreas. Então, você não precisa ser o super especialista daquele assunto. Não. Área de inteligência artificial, realidade virtual e aumentada. Tudo isso são tecnologias que estão por aí. E aí você vai se formar, você não vai se formar em um engenheiro de realidade aumentada, mas vai usar isso na sua profissão. Não, e sabe o que é legal? Por exemplo, dessa questão de drone, a gente conversando com o professor, tem umas coisas que a gente não tinha noção, né? Então, os alunos aqui na escola de drone, ele aprende lá, além da pilotagem, a criar o drone, né? E depois a gente faz a corrida e tal. Aí nessa questão de pilotagem, ele falou, cara, a gente liga na pilotagem de drone com diversas disciplinas, né? Então, por exemplo, com matemática. Então eu preciso antes dele pilotar, eu falo com ele, ó, a gente vai pilotar o drone daqui até, sei lá, o shopping Bangu e vai durar tanto tempo. A nossa bateria tem tanto tempo de duração. Então eu preciso que você faça o cálculo para saber quantas baterias a gente vai precisar. Então, antes desse moleque pegar o drone, ele tem que saber matemática. Excelente, é isso mesmo. Então mistura uma série de coisas, sabe? É muito bacana, é muito bacana. É isso mesmo. Não, o nosso modelo, né, educacional, o nosso modelo, quer dizer, no mundo, né, foi inventado há 200 anos. Então a gente acha que é assim porque é assim. Não, não é assim. Não. Eu costumo dizer uma frase assim, todo processo que foi inventado por um ser humano, que existe por aí, foi inventado porque tinha um problema naquele momento, com aquelas circunstâncias, com aquelas soluções. Aí foi bolada uma solução. A nossa sala de aula foi bolada 200 anos atrás, pela Prússia. Vamos estar 30 alunos dentro da sala, por quê? Tinha pouca gente que sabia e muita gente vai aprender. Aí põe todo mundo na sala. E aquele ali tem 10 anos, aquele tem 15 anos. Não, então vamos separar por ano. Aí foi assim que foi feito. Então você não precisa ter uma sala com professor, isso foi uma solução. Vamos bolar uma nova E a gente solução. não mudou isso até hoje, né? Vamos bolar novas soluções, vamos fazer uma forma interativa, vamos fazer uma parte em casa, outra aqui, vamos fazer jogos, vamos fazer. Pô, na área de games tem um monte de profissão aí boa, né? E a turma gosta, cara. Gosta, é verdade. Então, hoje em dia, se o filho quiser ficar jogando muito, ó, ele tá estudando. Você fala que ele tá estudando, né, Paulo? Então você pode ser um desenvolvedor de games, você pode ser um jogador de games, você pode ser um empregado de uma empresa que vende jogos e tudo quanto é um mega negócio. O negócio de games é um super negócio crescendo no mundo inteiro. Outra que tá crescendo muito, a questão da rede social, né?
o cara que faz o marketing na rede social. Direto, Tem uma esse mundo dos influenciadores é um é, mundo totalmente novo. novo, exatamente. Então essas coisas não são as profissões antigas, né? São profissões que vão ser reformuladas e você vai ter E espaço aí para as muita pessoas gente. precisam se atualizar, né? Aí o pessoal fica com medo, isso vai gerar desemprego. Não vai gerar desemprego, vai gerar muito mais emprego. Eu brinco assim, olha, quando o cara lá atrás, há 10 mil anos, inventou a roda, a turma que carregava pedra nas costas reclamou. Pô, vai tirar meu emprego. Hum, Deve ter reclamado. Porque é natural. Todo o processo veio para otimizar alguma coisa. Se tinha um intermediário ali, é mas vai verdade. mudar. Então, eu trabalhei no CEP da década de 80, nós éramos 20 mil funcionários, tinha 12 mil digitadoras. Pra onde Eles foi isso não, tudo? não sei, né? Mas estão por É aí. verdade. Tinha telefone, toda empresa tinha um monte de telefonista. É verdade. Mas isso foi mudando e vai mudando assim. Claro que o mundo está acelerando, então você tem um monte. As tecnologias estão entrando na sua profissão. Então, quem tirou o emprego dessa digitadora fomos nós, quando a gente faz o imposto de renda direto. Fomos nós que tiramos, porque não E precisa ela mais precisou se digitar. atualizar, Ela se exatamente. atualizou, então ela faz outro tipo É de isso aí. atividade. Então, eu diria assim, quais são as características principais que tem que ser aprendido, aquilo que a gente chama soft skills? Olha, ensinar criatividade de alguma forma, isso é excelente, né? Curiosidade é a mãe da criatividade. Não, pô, provocar curiosidade na turma, procurar coisas na internet. Essa é uma matéria, essa é uma disciplina, aprender a procurar coisas na internet. Tem Né? gente que não sabe nem Não, pesquisar. nada, pesquisar, achar e tal, É, então desafiar. Outro dia eu brinquei, eu tenho uma neta de 10 anos e outra de 7. Aí eu brinco com todas elas, são safas pra caramba. Aí eu brinquei com a mais velha. Não, vou ensinar você a pesquisar coisa na internet. Não, tá bom, vovô, pode dar. Então eu vou dizer assim: quem descobriu o Brasil? Ela disse: vovô, essa pergunta é muito fácil, essa eu sei. Não, mas eu quero saber quem era a mãe dele. Quem era a mãe do Pedro Álvares Cabral? Ele falou, procura lá. Aí ela achou. aí, viu? Aí Que tá legal. lá. Aí procurou mãe Pedro Álvares Cabral. Aí achou, tá lá, Dona Maria alguma coisa. Ou Então esse seja, a gente desafio. antigamente tinha que ir pra biblioteca, né? Hoje não precisa mais isso, né? Então você tem o professor tem que provocar, tem que É isso aí. incentivar e dizer, olha, achei isso aqui, mas não, esse site não serve, esse site Esse tem seria o coisas. papel hoje do O professor. papel do professor, o curador de conteúdo que seleciona informações e tudo. Eu brinco, nem sempre os professores pedagógicos gostam do discurso novo, né? Então mudando um pouquinho de professor para médico, por exemplo. O assunto medicina à distância, né, telemedicina e telesaúde, existe há muitos anos. Eu vivenciei um exemplo há 20 anos atrás. É proibido. Até a pandemia era proibido no Brasil. A telemedicina e teleconsulta era proibido. Há 20 anos atrás, eram uns americanos aqui, tinha um pessoal ligado à NASA. Aí o pessoal pergunta como é que funciona e tal. Funciona lá? Funciona assim, olha, o astronauta está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, tem que funcionar. Aí todo mundo olha, é verdade, tem que funcionar. Então tem tipo de consulta. Então essa barreira só quebrou agora na Por medicina, causa da agora, por pandemia. causa da pandemia. Ainda bem que não voltou atrás. É. Tá valendo, tá? Eu vou ter uma consulta amanhã com meu Mas médico. isso não é questão de cultura? Não, é cultura, mas assim, cada instituição acaba se defendendo, né? Pô, a minha instituição, minha associação, minha entidade, aí defende seu ponto de vista, em vez de pensar como é que a gente pode crescer mais? Como é que pode. Pô, nossa, vamos dando exemplo dos médicos. Como é que a gente atende o pessoal que está no interior do Brasil e que não tem Ou médico? Pô, seja, acaba não pensando no coletivo e sim no seu eu, tem né? reservar. Então, É. vale para professor, vale para médico, vale para engenheiro, vale para tudo. Aí você tenta se proteger. Né? Poxa, abre mais. Não, quer dizer, o que essa tecnologia mexe na minha profissão e eu posso ajudar mais gente? Dessa maneira, como é que eu posso ensinar mais gente? Paulo, olha só, eu costumo dizer que tudo que é bom acaba rápido. Por mim, a gente vai ficar aqui horas e horas batendo papo, mas a gente não pode, né? Mas, galera, eu prometo que a gente vai ter. Eu vou chamar ele de volta, vamos ter o EAD parte 2, o Paulo Millet parte 3 e assim por diante. Paulo, eu queria te agradecer muito, né, pela sua presença aqui, pela sua participação, por conhecer a nossa instituição, pela parceria que a gente tem. Pessoal, agora exclusivo do Colégio João Paulo, novidades estão vindo aí. Ó. Se prepara para aprender AD, hein? Paulo, Verdade. antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. O que vier no seu coração, na sua cabeça, que mensagem você gostaria de deixar aqui? Olha, eu gosto sempre de dizer o incentivo maior que a gente pode dar é para ajudar o pessoal a aprender, a vontade de aprender, né? Aí às vezes você pega uma pessoa, eu não gosto de estudar. Eu também não gosto de estudar, mas eu gosto de aprender.
Então a gente tem que trocar o verbo, né? A gente tem que gostar de aprender. O aprendizado é uma coisa que se acumula e vai ajudando qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de atividade. Seja curioso na sua atividade e aprender. A palavra-chave é aprender. E o nosso foco tem que ser no aluno e no aprendizado, não no ensino, na sala de aula e no professor. Vamos fazer o resultado acontecer. Se o resultado acontecendo, está sendo bom. Então, pessoal, prometo, agora para o público interno, hein? Vou conversar com ele, com a minha diretora. Eu acho que esse daria um bom papo com os nossos professores, hein? Não sei se tu vai sair inteiro daqui, mas vamos marcar aí um bate-papo com os professores para a gente aprender e colocar novas metodologias em prática. Verdade. Pessoal, obrigado aí pela presença e fiquem ligados que novidades estão vindo. Até o nosso próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.